comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Louvor e adoração. Amém, Senhor. Já sabemos que o Senhor já se faz presente nesse lugar, ó Deus. Então venha, Senhor, fazer o teu querer, ó Pai. Venha, Senhor, habitar na vida de cada um que entrou por essa porta, ó Pai. Que venha ser transformado, Senhor, pelo teu Espírito, ó Pai. Ó Senhor, que nessa noite o teu Espírito Santo venha consolar o coração de cada um. Venha estar ajudando, Senhor, a cada um a vencer, Senhor. A cada um a vencer suas dificuldades, ó Deus. Ó Senhor, a gente te pede, Senhor, que tu venha operar, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Em nossas vidas, ó Pai, entregamos em tuas mãos. Venha fazer o teu querer, Senhor. Ó Senhor, quero me render a ti nessa noite, ó Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Estava desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, eu me rendo a ti. Antes que eu
ao meu discípulo amado. Amém? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero compartilhar a palavra de Deus hoje com os irmãos. E aí eu vou pedir o máximo de atenção possível para a gente dividir, né, a palavra de Deus com vocês. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, um tema, eu diria: suas decisões te trouxeram até aqui. Amém? Dá uma olhada carinhosa para a pessoa do seu lado e fala para ela assim: suas decisões te trouxeram até aqui. Amém? Irmãos, durante a minha vida, eu tomei várias decisões importantes que me trouxeram aonde eu estou hoje. Eu me lembro ainda quando eu tinha um sonho de ser advogado, de me formar. E um amigo, Deus usou um amigo para me estimular. Esse amigo está aqui hoje. É o Alexandre, o príncipe. E ele me falou: olha, vai ter o teste de acesso direto à universidade. Vamos fazer. Eu falei: opa, que legal, vamos fazer. E tomei uma decisão de fazer. Não, deixa do jeito que estava. Pode deixar do jeito que estava. É porque para mim, para eu ouvir aqui, está melhor. Por gentileza. Se puder deixar do jeito que estava, vai ficar bom. E aí, tomei a decisão de fazer o teste de acesso direto. Fiz. Passei, me formei e comecei a advogar. Depois fiz o exame da OAB e comecei a advogar. Mas todas as vezes que nós vamos tomar decisões, eu tenho comigo 6 perguntas que eu faço para poder tomar aquela decisão e saber que Deus está naquele negócio ou não. A primeira pergunta que eu me faço é: o que eu vou ganhar com essa escolha, com essa decisão? É a primeira pergunta que nós temos que fazer. O que ganharei? As respostas, elas podem ser diferentes para cada um dos irmãos, mas elas precisam ser feitas. A segunda pergunta, eu vou responder ao término: o que eu vou perder com esta decisão? É a segunda pergunta. O que essa escolha vai me fazer perder? A terceira pergunta: quem pode me ajudar, mas que também não vai querer? Quem são as pessoas que podem me ajudar, mas que não desejarão me ajudar? Que não vão querer me ajudar? Quem são as pessoas que não podem me ajudar, mas que irão querer me ajudar? Essa é a quarta pergunta. A quinta pergunta: o que eu tenho em minhas mãos para Deus me usar? O que eu já tenho que Deus pode usar como ferramenta para me usar nessa geração? E a sexta e última pergunta: o que eu preciso consertar para que Deus me use? Agora eu quero dar as respostas, se tratando do reino de Deus. Você vir aqui e buscar o Senhor junto conosco, essa decisão de vir, o que você tem a ganhar? Existe uma eternidade que Deus pode te conceder. A eternidade é o nosso alvo. O nosso objetivo é alcançar a salvação. Amém, gente? A salvação é o nosso objetivo. A segunda pergunta: o que eu vou perder com essa escolha, com essa decisão de caminhar com o Senhor? Eu não tenho dúvida, eu não sei vocês, mas muitos amigos meus me abandonaram. Quando eu tomei a decisão de seguir a Jesus, eu perdi muitos amigos. Muitas pessoas que se declaravam meus amigos me deixaram, me abandonaram. Pararam de me considerar.
pararam de me convidar para estar nos eventos, nos lugares onde eles estavam. A minha decisão me fez refletir em tudo que eu perdi ao longo do tempo. A outra, quem pode me ajudar, mas não vai querer ajudar? Irmãos, quantas pessoas tiveram a oportunidade de me ajudar a ficar cada vez mais firme, mas não quiseram ajudar? É possível que enquanto eu esteja falando aqui, você se lembre de pessoas que você achava e tinha certeza que em alguma coisa da sua vida, em algum momento da sua vida, iria lhe ajudar. No entanto, viraram as costas para você. A outra pergunta: quantas pessoas você nem imaginava que tinha condições de te ajudar? Talvez você até reputou, essa pessoa não pode me ajudar, mas de fato foi ela quem te ajudou. Talvez tenha pessoas no seu coração que você agora está se recordando e que você pense: fulano não tinha condições nenhuma de me ajudar, mas esteve no meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Parece que Deus nos surpreende. Quem a gente achava que iria nos ajudar, não ajudou. Quem nós achávamos que não tinha nada para ajudar, foi quem ajudou e quem Deus usou para cooperar conosco. A mensagem de hoje eu quero falar sobre, por exemplo, teve muitas pessoas que suas decisões mudaram o curso do mundo, das suas próprias vidas, de um povo, de uma nação. Teve pessoas que suas decisões mudaram a história de suas famílias. Por exemplo, a decisão de José de não punir os seus irmãos naquele momento que estavam todos diante dele. Aquela decisão poderia exterminar seus irmãos, mas ele decidiu que Deus tinha levado ele para o Egito justamente para que no tempo da provisão ele estivesse disponível. Amém? Foram vários homens. Hoje eu quero refletir com você na vida de um homem que Deus usou. Nunca em toda a história da humanidade Deus fez algo como fez na vida desse homem. Nós vimos Deus, de fato, rejeitar uma pessoa. Por exemplo, quando ele se refere a Saul, Deus falando para Samuel a respeito de Saul, ele diz: por que tendes tu dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? A rejeição de um rei. Deus rejeitou um rei. Houve outras situações que Deus rejeitou tantas outras pessoas, mas Deus rejeitar a humanidade ao ponto de dar um restart no mundo, iniciar tudo de novo, foi a primeira vez, através de Noé. E aí eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler inicialmente apenas 2 versículos, refletir e iremos avançando. O nome Noé significa descanso, alívio ou conforto. Veja que Deus chama um homem para trazer alívio a um povo. Deus chama este homem para iniciar tudo de novo através dele. É a primeira vez na história que Deus diz assim: eu vou acabar com tudo e vou começar de novo. Você sabia que existem momentos da sua vida que Deus fala assim para você: agora chegou o tempo de você começar de novo. Às vezes o seu relacionamento acaba e você fica jururu, triste, cabisbaixo. Aí Deus vira para você quando você acha que está tudo acabado. Aí Ele olha: se prepare, porque eu vou começar tudo de novo. Às vezes você é demitido de um emprego e você fala: agora minha vida acabou, é o fim.
Aí Deus olha para você e fala assim: não, meu filho, é apenas um novo começo, porque antes tu trabalhava para os outros, agora eu vou fazer de você um empreendedor, um gerador de oportunidades. Deus é mestre em começar tudo de novo. Saca o teu dedo de profeta, aponta para a pessoa do seu lado e diga: não se desespere, porque Deus é poderoso para começar tudo de novo. Aleluia! Quem crê nisso? Crê? Pode dar um glória forte? Pode dar um aleluia? Pode aplaudir aquele que começa tudo de novo, que tem poder para restaurar a tua sorte. Não importa o tempo que passou, o que importa é se você achou graça aos olhos de Deus. Ele começa tudo de novo. Leia comigo, por gentileza, Gênesis capítulo 6, verso 5 até o 7. E viu Deus, o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde que o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ler que Deus tenha se arrependido de fazer algo, exceto nessa passagem. Com exceção dessa passagem bíblica, não há na Bíblia lugar algum que Deus diga: eu me arrependi de ter feito o homem. Mas aqui Deus põe um termo e Ele fala: a maldade de vocês me fez arrepender de os ter criado. Só tem uma coisa que faz Deus refletir a respeito do arrependimento, que é a maldade dos homens. Essa geração de Noé foi uma geração que se afastou do Senhor, era uma geração corrupta, uma geração decaída, uma geração que se prostituiu. Parece até que ele está falando dos nossos dias. Sim ou não? Corrupção generalizada, prostituição, maldade. Esses dias eu estava vendo uma reportagem e fiquei assustado com o que eu vi. O filho matando o próprio pai. Eu vi uma outra reportagem que o filho matou a própria mãe. A maldade do homem está exacerbada. É algo exagerado, irmãos. Outro dia nós estávamos acompanhando uma reportagem em um lugar não muito longe daqui. O tráfico de drogas, as pessoas picotaram a outra pessoa. Eles pegaram o rival e picotaram. A maldade é absurda. Sou eu sozinho que estou nesse mundo, ou vocês já viram reportagem similar? Hã, gente? A maldade ao qual a Bíblia relata que foi a causa ensejadora de Deus se arrepender do homem que havia feito, é uma maldade similar que nós estamos vivendo em nossos dias. Pergunta que eu te faço nessa hora: o homem, ele decidiu, ou essa geração, o seu próprio fim. Essa geração de Noé decidiu o seu próprio destino. Você sabia que tem pessoas tomando decisões hoje, e essas decisões será imputada para o seu término, o seu fim, amanhã. Eu conheci uma pessoa e eu conversando com ela, ela disse para mim que estava em crise financeira. E ela estava decidindo ir buscar dinheiro no agiota.
E eu fui e refutei, claro, eu disse, não faça isso, porque você pode comprometer o seu futuro. Ela estava semeando a morte. A Bíblia diz que aquele que planta do Espírito colhe a vida. Quem semeia na carne colhe a morte. E ela correu e pegou aquele dinheiro emprestado. E ela ficou tão angustiada, porque depois o agiota começou a cobrar. Ela ficou tão angustiada, aflita, que ela cometeu suicídio. Decisões decidem destinos. A pergunta que eu faço: quando você vai fazer decisões importantes, escolhas importantes, o que você considera? Quais são os seus critérios? Eu quero continuar lendo com você, porque no verso 8 e 9, diz assim a palavra: Deus já havia decidido pôr termo no mundo. Mas a palavra diz no verso 8 do capítulo 6 de Gênesis: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A diferença entre as pessoas é que umas decidem andar com Deus. Lembra esse rapaz que eu falei que ele pegou dinheiro com a agiota e acabou cometendo suicídio? Ele fez uma escolha de não andar com Deus. E eu lembro que uma das minhas conversas com ele falando das dificuldades financeiras, disse assim: cara, eu sirvo um Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele pode resolver esse teu problema financeiro. Se você veio aqui nessa noite e está com alguns problemas financeiros, eu gostaria que você recebesse essa palavra profética. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode resolver o teu problema. Eu me lembro que quando eu sonhava fazer faculdade, eu estava desempregado. Na verdade já tinha até começado, a verdade é essa, tinha começado. Estava desempregado, estava pagando as prestações da minha casa. E aí o desemprego veio, a situação ficou grave. Eu tive que alugar a minha casa e eu aluguei. E aí eu lembro que meu pai, uma das perguntas que meu pai fez foi a seguinte: por que você não vende essa casa? Porque você está com dificuldade para pagar. Eu disse para ele assim: pai, foi Deus que me deu. Se Deus me deu, Ele não quer que eu perca isso agora. E aí eu fui e orei a Deus. Deus me deu uma saída, um start. A saída que Deus me deu, Ele falou: filho, é simples, aluga a casa. E eu aluguei a casa, coloquei a placa, anunciei, rapidamente apareceu uma pessoa. Eu aluguei a casa e o aluguel pagava a prestação da casa. E além da prestação da casa, ainda me sobrava um dinheirinho por mês. Nossa, nessa parte da pregação era para você dar um glória bem forte. Se eu tivesse vendido a casa, eu hoje não teria uma fonte de renda, que é o aluguel daquela casa. Até hoje ela está lá alugada. Só que agora eu já paguei a casa e ela me rende um valor por mês que me ajuda na gestão da minha família. Pense, decisões decidem destino. Há decisões e escolhas que você está fazendo que vai repercutir no teu futuro. É bom que você pense direitinho. Se você está pensando em desfazer de algo, se você está pensando em fazer uma viagem, se você está pensando em vender algo, se você está pensando em comprar algo, se você está pensando em iniciar um relacionamento, se você está pensando de repente terminar um relacionamento, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele está querendo falar com você. Filho, antes da decisão, a Bíblia diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Busque aconselhamento para a sua vida, para que essa decisão não lhe seja pesado e prejudicial para o resto da sua vida.
Eu me lembro que uma guria, eu orientava ela, e aí apareceu um jovem e ela queria namorar com aquele jovem. Eu disse para aquela guria, falei, não namora com esse rapaz, porque ele não é para você. A mãe dela disse assim, não, eu acho que ela tem que namorar sim. Eu falei, olha, eu acho que não. Primeira coisa que aconteceu, essa guria engravidou antes do tempo. Decisões decidem destinos. Ela não ouviu o aconselhamento. Normalmente quem está morrendo afogado não consegue ver a solução. Por isso que é importante os conselheiros. Por isso que é importante você ter um discipulador. Por isso que é importante você ter um mentor. Por isso que é importante estar na comunhão, porque aqui há sabedoria. Há irmãos experientes com sabedoria para te ajudar no processo decisório da sua vida. Deus te trouxe para falar para você, filho meu, você precisa estar inserido no contexto do corpo, para que do corpo você receba orientação. E essa orientação pode te valer como palavras de vida, que vai te levar à vida eterna, à eternidade, você passar ao lado do Senhor. Então, irmãos, a diferença de Noé, que ele era homem justo, perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Noé decidiu andar com Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado se ela já decidiu andar com Deus. Pergunta para ela. Você já decidiu andar com Deus? Pergunta, querido. Sacode. Não tem ninguém perguntando para o Marcos. Pergunta para os Zé Dias. Você já decidiu andar com Deus? Agora eu quero te mostrar algo que acontece com quem anda com Deus. Duas informações preciosas Noé recebeu, porque andava com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Aleluia. Sabe qual é a diferença de quem tem intimidade com Deus? Leia comigo, por gentileza. Gênesis capítulo 6, do verso 11 ao 14. Leia comigo. Noé recebe uma instrução que salva a sua vida e a vida da sua família, porque andava com Deus. Em um tempo e uma geração corrupta, de trevas, Noé recebe uma instrução. Diz assim, capítulo 6, do verso 11 ao 14. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra era mau. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que farei com a terra. Agora a instrução: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Essa informação que Noé recebe salva a sua vida e de sua família. Ele já tinha informação de que Deus iria acabar com a existência humana. Agora Deus vira e diz assim para ele, porque ele andava com Deus, informação privilegiada: Noé, tu já sabe que eu vou acabar com o ser humano. Agora vem cá, faz uma arca. Em época que não chovia, ele recebeu uma instrução para fazer uma arca. É bem parecido com você. Época de pandemia, Deus vira para você e te dá uma informação privilegiada. Deus vira e fala assim para você: filho, pelo menos para quem veio na reunião, né? Você precisa se alimentar melhor. Estávamos aqui na reunião e recebemos uma palestra sobre nutrição.
alimentos importantes que ajudam o teu sistema imunológico a combater várias doenças, dentre elas a pandemia, a Covid-19. Mas a pessoa anda com Deus, ela está presente nos encontros, nas reuniões, está junto na comunhão, ela vai receber informações privilegiadas. Noé recebeu informação privilegiada, que viria o dilúvio, que Deus acabaria com o mundo, e agora, algo mais íntimo ainda, prepara uma arca. Senhores, veja se essa informação não parece com o anúncio dos finais dos tempos. Estamos vivendo um tempo que toda geração está corrompida. A vinda de Jesus se aproxima, o retorno. O juízo já está declarado, sim ou não? A Bíblia diz que o mundo jaz, a informação privilegiada você já tem. Agora você só tem que andar com Deus. Porque Mateus capítulo 24, do 6 ao 8, Deus deu 6 sinais da vinda do Cristo. Primeiro sinal, Mateus 24, do 6 ao 8, haveria terremotos, fomes, pestes e guerra. Você tem visto isso acontecer no mundo, irmãos? Me ajuda aí, pô. Sim ou não? Segundo sinal, anomalias celestiais. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Seria sinais nos céus. Você já está vendo sinais nos céus acontecendo. Agora há pouco tempo eu até gravei um pequeno vídeo, pus no Facebook. Alguns animais, começando pelas ovelhas, começaram a andar em círculo numa determinada fazenda. Quem viu essa reportagem? Viu? A Orlando viu. Os animais começaram de forma esquisita a andar em círculo. Depois alguns cavalos começaram a andar em círculo. Ovelhas, cavalos, peixes no mar. Ninguém sabe explicar. Alguns falaram que poderia ser um vírus que estava ali causando doença. Só tem um problema, que fizeram o exame nos animais, nenhum deles possui o vírus. Será que nós não estamos diante de um fato notório da natureza apontando para a vinda de Jesus? É uma notícia privilegiada, irmão. É uma notícia privilegiada que você está recebendo. Terceiro sinal, Mateus 24, 12. A Bíblia diz que o amor de muitos iriam se esfriar, sobretudo de crentes cristãos. Nós estamos vivendo dias que a tua dor já não me atinge mais. O teu sofrimento já não me faz chorar. Eu sou de uma geração que quando falava que alguém tinha morrido, mataram fulano, nós ficávamos constrangidos, íamos lá compadecidos, consolar a família. Hoje quando você fala assim, ih, morreu fulano, alguém fala, onde está o corpo para eu ver? Surgiu uma pessoa, uma figura chamada Papa Defunto. Ela já não chora pela perda daquele ser humano, mas ela quer ver quem é do que morreu. Não há mais o sentimento de dor. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O amor das pessoas estão se esfriando, irmãos. O amor de muitos está se esfriando. É o sinal da vinda de Jesus. Quarto sinal da vinda de Cristo, Mateus 24, do 4 ao 5. A presença dos falsos cristos e falsos profetas. Qual é a característica do falso profeta, irmão? É ensinamento e doutrinas equivocadas, induzindo multidões ao erro. Aqui eu tenho uma briga pessoal, porque eu luto com os irmãos e eu fico no pé questionando. Alguns que querem vir congregar aqui, preste atenção se tu quer vir mesmo.
Porque você vai ser o meu alvo de eu pegar no teu pé. Está lendo a Bíblia? Eu pergunto para os irmãos, às vezes eu mando uma mensagenzinha durante a semana. Está lendo a Bíblia, irmão? Está orando? Está jejuando? Domingo é dia de jejum, tu tem que jejuar, varão. E não só os falsos profetas, mas a Bíblia diz que os falsos cristos apareceriam. Você já ouviu um que ganhou notoriedade no Brasil? Eu falo assim, eu venho do reino do meu pai. Quem já viu? Já viram? Chamam de Henri Cristo. Irmão, a palavra está se cumprindo. Estão aparecendo falsos cristos, falsos profetas. Hoje as pregações não é mais para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, mas é de autoajuda. Como conquistar o primeiro carro, como conquistar o primeiro milhão. Pregações que vêm te ajudando, autoajuda, para que você reine nessa vida. Só tem um problema, que Jesus disse que o tesouro dessa terra será comido. A ferrugem vai corroer. Os ladrões entrarão e roubarão. Eu não tenho problema com isso não, irmão. O que eu conquistei nessa terra eu deixo aqui. Deixo para os ladrões, deixo para a ferrugem. Mas a Bíblia diz, acumule tesouro nos céus, onde a ferrugem não alcança, onde os ladrões não te roubam. Eu queria pedir que nessa hora você novamente sacasse o teu dedo de profeta e diga para a pessoa assim, os sinais estão aí. Acumule tesouro no céu. É isso que Deus quer para a sua vida. Amém? Sexto sinal, irmãos. Perdão, quinto sinal. A restauração de Israel. Mateus 24, 32, 33. Hoje as nações do mundo todo, boa parte delas estão pleiteando pela paz em Israel. E a Bíblia diz que então virá o fim. Sexto sinal. Mateus 24, 14 diz que esse evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim. Você quer ajudar Jesus a retornar? Ajude-nos a pregar o evangelho. E eu vou te falar, a pregação está indo a todo vapor. Vocês têm noção quantas pessoas a gente está alcançando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram? Está se multiplicando a pregação do evangelho. Se cada um dos irmãos que aqui estão, talvez nós sejamos aqui entre 50 e 70, talvez, algo assim. Se todos nós pegarmos essa mensagem e compartilharmos, a pregação vai se expandir muito mais rápido. Se cada um de nós nos comprometermos em anunciar o evangelho de verdade, você vai ajudar para que Cristo Jesus venha logo. E eu estou falando para os irmãos, eu já estou cansado desse mundo. Eu estou cansado desse mundo. Eu quero que Cristo Jesus venha logo me buscar. Nossa, tem irmãos que olharam para mim, não pastor, agora não. Aguenta firme. Aguenta firme. Fico vendo a senha número 1 rodando lá atrás, perto da cantina. A irmã fica jogando a senha para frente. Não gosto. Irmãos, Noé recebeu informação privilegiada, assim como nós estamos recebendo do tempo do fim. E Deus mandou que ele fizesse uma arca. Aí, leia comigo, por gentileza, Gênesis 6, do versículo 18 ao 22. Leia comigo, diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para as conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie,
dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para as conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Agora vem a decisão que Noé toma, e que é fundamental, decisivo para que ele continue vivo. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Sabe qual é a diferença de pessoas para pessoas? Obediência. Noé obedeceu a Deus cabalmente. E alguns de nós temos dificuldade em obedecer. E isso pode definir se você vive ou se você morre. Tem um jovem que eu conheci, e a época ele morava próximo da nossa casa. Naquela época ele era militar do exército, e ele era bonitão, cara moreno, alto, bonito, sensual, parecia comigo. Esse vizinho lá, ele era grandão, bonito do exército. E lá onde nós morávamos não tinha muito lazer. Só que fizeram um baile funk no Brizolão. E ele disse assim, chegou do quartel, tirou a roupa e disse assim: mãe, estou indo para o baile, vou curtir, vou aproveitar. Aí a mãe dele disse assim: não, meu filho, não vai não, porque esses bailes costumam ter confusão. Aí ele disse: mas mãe, aqui não tem lazer nenhum, não tem festa nenhuma. Não, eu vou, já decidi, eu vou. Lembra que eu falei? Decisões decidem destinos. E ele assim, contra a vontade da mãe dele, ele foi. Ele não se envolveu em confusão nenhuma, mas lá aconteceu uma confusão. E uns rapazes saíram, e passaram algum tempo, eles voltaram armados. E eles não queriam saber com quem eles tinham brigado. Eles atiraram a ermo. E infelizmente, alguns projéteis o atingiram próximo à coluna. Ele escapou de ficar tetraplégico, porém, nunca mais foi o mesmo. E ele definhou. Aquele homem moreno, bonito, alto, sensual, agora era magro, feio e doente. Perdeu o emprego. Ficou precisando de ajuda. Nunca mais ele se levantou. Até o último dia que eu o vi, ele continua muito acabado. A vida dele definhou e acabou. Quem decide desobedecer às autoridades que Deus constituiu, sobretudo as primárias, pai e mãe, não será bem sucedido em sua vida. É a primeira palavra de Deus com promessa. Honra pai e mãe, teus dias serão longos, e tudo que você vai fazer será bem sucedido. Diga para a pessoa do seu lado: quer ser bem sucedido? Seja obediente. Catuca e diga: seja obediente. Seja obediente. Sabe quais são as características das pessoas que não obedecem? Elas são egocêntricas, porque acham que sua opinião ou seu jeito de fazer é melhor do que o do seu líder ou do coletivo onde ele está inserido. As pessoas que não recebem instrução, que não abrem o coração para aprender, são pessoas competitivas, querem sempre estar certas e serem melhores que os outros, do que seus líderes e etc. São pessoas que gostam de se autopastorear. Elas não conseguem abrir seus corações para serem ensinadas, conduzidas como ovelhas, pastoreadas, cuidadas. Elas não gostam de caminhar com um bando como ovelha. Elas falam que essas pessoas que se autopastoreiam, elas são melhores. Biblicamente falando, elas são pastores de si próprio. Não se submete aos líderes espirituais. E elas são como nuvens sem água, ou como árvores sem raízes. São pessoas estéreis que não produzem frutos.
existe também uma classe de pessoas que não recebem instrução. Aquelas que estão debaixo de opressão maligna. Elas não ouvem porque tem um espírito maligno que tapa os ouvidos delas. Em alguns casos, elas se sentem sempre órfãos, abandonadas, deixadas, mas elas não se deixam ser cuidadas. Tem ausência, sente aquela ausência paterna. Em outros casos, elas são mais parecidas como o bode que não se insere no contexto das ovelhas. Gostam de viver solitárias e não sabem viver em bando, no conjunto das ovelhas. Mas para todos esses casos, Jesus pode nos tratar e nos libertar. Nada está perdido. Se deixarmos ser cuidados, o corpo de Cristo cuida da gente. Agora existe a classe de pessoas que é como Noé, que recebe instrução. São as pessoas que valorizam a unidade do casamento e da família. A esposa se une ao seu esposo. O esposo se une à sua esposa. Eles decidem viver em concordância. Quando há discordância, eles vão orar juntos, pedir a Deus uma direção. Recebem instruções conforme Mateus 18, 19. Eles pedem a ajuda de Deus. Pessoas que são como Noé, valorizam a unidade com Deus. Se une e é um com o Senhor. Está em concordância com a vida, com o corpo. Se tornam instrumentos que Deus pode usar nessa geração, nos grupos familiares, nas células, sendo discipulado e discipulando outros. Sente prazer na vitória do corpo. São discípulos frutíferos. Eles refletem sobre a vontade de Deus, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. Elas valorizam a unidade do corpo e a visão da igreja. Elas estão na unidade com os irmãos, participam dos ensaios, participam de tudo que diz respeito à edificação e à melhoria do corpo. Estão sempre juntos no culto, desejando agradar a Deus. Convivem em família, convivem na igreja, no trabalho são abençoadas, porque Deus as abençoa. Elas são pessoas que promovem o alinhamento de Deus com os seus discípulos. São pessoas estratégicas que abençoam e são abençoadas. Pessoas como Noé valorizam a unidade entre os discípulos e o discipulador. Se une, valoriza os líderes, andam com propósitos, têm a linguagem do reino de Deus, andam na visão, sonham com a missão que Cristo nos deu, pregar o evangelho, fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andam em unidade com os discípulos. Pessoas que são como Noé, valorizam a unidade como uma equipe de trabalho, estão sempre disponíveis, como as pessoas que compartilham o mesmo ambiente, autossustentabilidade pela comunhão. A palavra de Deus tem privilégio em sua vida, em seu coração. Trabalham com alegria, com honra, com lealdade. Conforme Colossenses 3:23 e Efésios 6:5. E assim, a história de Noé vai se desenhando. E agora eu quero pedir que, para a gente chegar na linha final, que você abra no livro de Lucas, capítulo 17, para a gente encerrar. Porque depois que Noé viveu isso tudo, sua família foi salva, seus filhos foram salvos, as esposas dos filhos, os animais que ele colocou dentro da arca foram salvos. E assim Deus estava começando tudo de novo. Deus estava iniciando tudo de novo. E para mim o que nós vamos ler agora é muito lindo e muito forte. Porque Noé agora se torna
uma referência. Lucas capítulo 17, do verso 26 ao 30. Leia comigo. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Noé se tornou a referência para o apontamento do tempo do fim. Deus está te dando uma palavra de preparação para que você não seja pego de surpresa. A diferença é que nos nossos dias, quem é a barca? Jesus. Quem é a barca que vai salvar? Jesus. Quem são os que serão salvos? Que estarão na qualidade de Noé. Só que tem que andar com Deus como ele andou, para achar graça aos olhos de Deus. Somos nós. Eu queria pedir que você ficasse de pé, porque Deus nos deu um privilégio, mas esse privilégio, ele precisa ser vivido. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Chegaram, né? Glória a Deus. Benção. Noé andava com Deus. O que fez Deus olhar diferente para Noé? No meio de uma geração condenada, ele andava com Deus. Seu coração estava em Deus. Ele tinha as mesmas falhas que nós? Sim. Sim. Noé era um homem como eu, como você. Só que ele andava com Deus. Davi era um homem pecador como eu, como você? Sim. Mas Davi andava com Deus. E a Bíblia diz que ele foi achado um homem com um coração segundo o coração de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? A história de Noé tem que nos inspirar para vivermos de maneira diferente, para vivermos de uma forma que agrada a Deus. Jesus está bem próximo. Os sinais estão aí, eu compartilhei com vocês. A história de Noé mostrou. E o pior é que aquelas pessoas que riram de Noé, assim como riem de nós, aquelas pessoas que zombaram de Noé, assim como zombam de nós. Quando a porta da arca se fechou, a Bíblia diz que eles tentaram correr e falou: Noé, me ajuda. Noé disse assim: agora não posso. Se eu abrir a porta da arca, eu também morrerei. A Bíblia fala das virgens nércias, e elas viviam dissolutamente. E quando o noivo apontou, elas foram correndo para as virgens prudentes: por favor, me ajude, me dá um pouco do teu azeite, do teu óleo. Ele falou: não posso, porque se eu te der, vai faltar para mim. Agora é a hora, irmãos. Agora é a hora. Decisões decidem destinos. Agora é a hora de nos consertarmos, de nos colocarmos diante de Deus, pedir a Deus misericórdia pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por aquilo que falamos e entristeceu o Santo Espírito, por aquilo que nós fizemos e o magoou. Agora é a hora, irmãos, de nós vivermos de uma maneira que agrade a Deus. Vamos fazer dessa canção a nossa oração? Feche os seus olhos um instante. Feche os seus olhos um instante. E vamos fazer dessa canção a nossa oração. Feche os seus olhos. Aleluia.
vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele. Oh, Jesus, aleluia. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Senhor, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, nosso coração, pedindo ao Teu Espírito Santo que complete essa obra linda que o Senhor iniciou em nós. Senhor, não permita que nenhum dos Teus filhos se perca, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo consiga os instruir, trazer essa palavra libertadora, essa palavra profética. É chegado o tempo do fim, precisamos estar prontos para a vinda do Teu Filho. Senhor, em nome de Jesus, como diz essa palavra de Isaías, quando o Senhor vir, porventura achará fé na terra. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé seja renovada em Cristo Jesus. Diga isso para Ele. Senhor, que a minha fé seja renovada em Cristo Jesus. Que a minha vida, Senhor, seja uma inspiração para outras pessoas. Que, ó Deus, a minha forma de viver venha agradar o Senhor. Porque eu quero andar contigo, Senhor. Quero achar graça aos Teus olhos,
para que quando o Senhor volte, eu esteja na posição certa, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Testemunho. Aprendemos muita coisa com o pastor Luiz Henrique e alguns versículos sempre ficam assim em nossa mente. Paulo deixa os ensinamentos tremendos e uma das que marcaram a minha vida e que ficou é Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a salvação que recebemos do Senhor Jesus é algo que precisa ser desenvolvido em nossa vida. E Paulo nos alerta que nós precisamos crescer e crescer em graça. E outro ele diz em Gálatas 5, sede, pois, imitadores de Deus. E a gente tem que buscar isso com afinco, guardando a palavra e procurando fazer tudo aquilo, porque o ministério de Jesus só durou 3 anos sobre a face da terra. E o restante, amados, é para que nós possamos fazer. Mas se eu não desenvolver e se eu não me tornar imitador, assim como ele o é, Paulo diz, fica difícil. Precisamos desenvolver. Quando a gente chega diante do Senhor e consegue derramar lágrimas, é porque realmente você para e não escuta. Você ouve os conselhos do Senhor. Você registra no seu coração. Veja como o que eu falei antes houve concordância com o que a irmã leu. Precisamos desenvolver a nossa salvação. Precisamos ser imitadores de Cristo. E como é que eu faço isso? Não sentando à roda dos escarnecedores. E não seguindo conselhos dos ímpios. Nós vamos estar crescendo na presença de Deus. É bom, eu também sou chorão, irmã. Eu choro muito na presença do Senhor. É bom chorar. É bom chorar. Agenda da igreja. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiane, como todos já me conhecem, sou da comunidade Ramais Xerém. Estou aqui convidando vocês a fazerem parte das nossas mídias sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Comente, curta, compartilhe, não deixe de clicar no sininho e ficar por dentro de tudo que acontece em nossa comunidade. Agora eu vou falar para vocês a agenda da semana. Amanhã, às 8 horas da manhã, temos a nossa consagração na igreja, que fica na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra, Xerém. E após a consagração, teremos o de jejum com os irmãos. Venha em jejum, orar, para se consagrar ao Senhor. E às 17 horas, temos o nosso culto de louvor e adoração. Convide alguém que você saiba que esteja precisando de ouvir a palavra de Deus, para vir conhecer a nossa igreja. Chama alguém e venha. Na terça-feira teremos nossas células. A do Rafael e Camila será na casa da nossa irmã Gleiba. A do Marcos Paulo e Priscila, nossos pastores, serão na casa deles. E a do Enivaldo e Priscila será na casa deles também. Na quarta-feira teremos o nosso discipulado. É sempre uma bênção, um aprendizado muito grande para nos edificarmos mais no Senhor. Venha e convide alguém também para vir participar com você. Na quinta-feira teremos os ensaios de louvor e dança. Louvor com a Priscila do Enivaldo e dança com a Priscila do pastor Marcos Paulo. Venha fazer parte também desses ministérios, se você tem esse chamado. Na sexta-feira nós temos o nosso momento de oração e intercessão na nossa igreja, que fica na rua José Gervásio, número 100, em Santo Antônio da Serra. Venha participar, venha agradecer ao Senhor, venha pedir, que Ele é de muito bom grado e está nos ajudando, fazendo-nos permanecer na fé, firmes na rocha. Venha orar e pedir ao Senhor por alguma graça. E agradecer também, que é o que a gente tem mais motivo para estar agradecendo ao Senhor. E não se esqueçam que em dezembro teremos a nossa Santa Ceia. Será no sítio Mazarope, mais para frente daremos mais informações. Mas já deixa aí anotado que é no mês de dezembro. Um grande abraço e até a próxima.
Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.